O ser humano é como uma máquina complicada, cheia de variáveis e botões. Por isso é comum ouvirmos que o homem é um ser biopsicossocial. Mas o que significa isso exatamente? O quanto cada parte dessa palavra nos influencia na busca pela felicidade? Para pensar sobre esse assunto, o psicoterapeuta Flávio Gicovati aborda as várias influências que sofremos ao longo da vida, que nos aproximam ou nos distanciam do estado de felicidade que, segundo ele, pode, na realidade, ser mais temido do que desejado por nós. O homem ser um animal que tem características biológicas próprias, não é? Genéticas ou não, é uma propriedade que define a nossa espécie, não é? Chegou-se a este conjunto que é o homem através de toda uma sequência evolutiva, o que não quer dizer que nós sejamos só o fruto dessa sequência evolutiva. Ou seja, existe toda uma corrente muito forte hoje também em psicologia, relacionando tudo com a evolução ou com o darwinismo. É uma visão da qual eu não compartilho também, porque significa que o homem seria só um ser bio, ou seja, não tem psico e nem social. Ele é apenas o fruto inexorável da sua genética e da evolução das espécies, e tudo que ele faz estaria a serviço da perpetuação da espécie e da continuidade. Inclusive alguns absurdos que se fala, do tipo que se o homem macho, né, tem que fecundar o maior número possível de fêmeas, porque isso estaria a serviço da perpetuação da espécie, o que justifica para muitos homens comportamentos bastante duvidosos, né? E que é muito agradável para os ouvidos de certos indivíduos bastante mulherengos, né? A ideia de que eles estão fazendo um serviço de enorme utilidade pública para a espécie, né? Na realidade, esse tipo de raciocínio não é muito simpático aos meus ouvidos, porque parece sempre uma visão um pouco simplista da nossa condição. O homem tem peculiaridades inatas, que vão desde a aparência física, a altura. O homem tem propriedades que têm a ver com a capacidade intelectual, capacidade de pensar. O homem tem, provavelmente, como capacidade inata, a capacidade de adquirir linguagem. Mas, na realidade, este animal biológico, que é o fruto de uma evolução, ele, ao nascer, ele tem, e isso é uma característica muito visível e muito importante, ele tem o seu cérebro, que é a propriedade biológica mais relevante de todas, já completamente formado, o cérebro quase completamente formado. Então, vamos dizer que ele nasce, e como eu gosto sempre de dizer, como um computador. Se o cérebro for um computador, ele nasce com o hardware, mas nasce sem o software, né? Ou seja, o homem é um animal muito interessante, porque ele nasce formado, ele tem um monte de propriedades que são semelhantes, inclusive a outros animais, tem evidentemente uma inteligência privilegiada, uma série de características, e ele, como espécie, nasceu com o hardware sem o software, e nós, cada um de nós como indivíduo, nasceu com o hardware sem o software, ou seja, a criancinha pequenininha repete ou reproduz de alguma forma a mesma coisa que aconteceu com a espécie ao longo dos séculos ou milênios de evolução. Nós temos um cérebro com competência para aprender. Mas esse aprendizado e essa formação do software, na realidade, demorou provavelmente mais de 100 mil anos. O mais curioso é o seguinte, é que cada uma dessas instituições, ou cada uma dessas propriedades que não são características, elas vão interferindo umas sobre as outras. Ou seja, o homem produz, o sistema nervoso permite a construção de uma linguagem, a linguagem permite a construção de um sistema de pensamento. E a partir de um certo momento, esse sistema de pensamentos começa a poder interferir, inclusive, sobre o cérebro. Ou seja, se é verdade que o cérebro doente, em certas áreas, produz alterações no pensamento, também é verdade que o pensamento pode determinar alterações no organismo, no cérebro e no organismo como um todo. Se eu fechar os olhos e imaginar uma situação de medo,
quer dizer, que eu estou dentro, por exemplo, de um avião e o avião está caindo, eu certamente posso experimentar todas as sensações de palpitação, falta de ar, etc. No filme Hannah e suas irmãs, o personagem Mickey Sachs, interpretado por Woody Allen, é um hipocondríaco incorrigível, cheio de paranoias, o que se agrava quando suspeita ter um tumor no cérebro. Após uma conversa definitiva com seu médico, na qual Mickey descobre que suas suspeitas não têm fundamento, ele parte para uma espécie de jornada espiritual em busca de algo em que acreditar. Really? Se eu imaginar que eu estou doente, que eu vou ter uma morte precoce e que, na verdade, um infarto está me perseguindo, eu posso me deprimir com isso, eu posso me assustar, eu posso ter sensações físicas derivadas de pensamentos. E pensamentos provocam alterações no cérebro provocam alterações no pensamento. E a mesma coisa acontece entre o pensamento e a vida em sociedade. Nós criamos uma sociedade, nós passamos a viver de acordo com o regulamento que esta sociedade produz, e de repente, num certo momento, nós estamos obedecendo regras que vêm de fora e que, na verdade, foram transmitidas para nós de gerações anteriores e sobre as quais nós sequer pensamos. Ou seja, nós passamos a ser regidos por normas sociais, né, cujo saber nós adquirimos por contágio durante os anos da nossa formação. Ou seja, o software sofre a influência de alguma maneira, quer dizer, o sistema de pensamento sofre a influência do cérebro, sofre a influência do social também, que ele mesmo produziu. E ele tem algumas influências próprias. O software, ele depende, por exemplo, das circunstâncias familiares em que cada um cresceu. Depende da existência ou não de certas doenças ao longo dos anos de infância. E, principalmente, depende de como cada criança pensa sobre as coisas que ela vai ouvindo e vendo ao seu redor, porque criança não é um ser passivo que incorpora tudo exatamente como a gente ensina. Tanto assim que a gente tem, de repente, 3 filhos e cada filho é de um modelo, né? Não saem todos iguais. Porque cada um tem uma biologia já própria e tem uma capacidade de entender as mesmas coisas que foram transmitidas para eles de forma peculiar. Todos sofrem mais ou menos intensamente a influência do meio que foi fabricado um dia por nós, porque o social é um produto do homem e, de repente, passa a ser também uma parte daquilo que influi sobre o nosso modo de ser. O ser biopsicossocial significa isso. Nós somos biológicos, nós somos psicológicos e nós somos seres históricos. Nós temos biologia, onde entra a genética, e não só genética, mas outros elementos também, que podem ter a ver com a alimentação que a gente teve durante a gestação, problemas de doença que as mães podem ter tido durante a gestação, quer dizer, um monte de problemas que podem influir sobre a biologia. Nós temos uma psicologia e nós temos uma sociedade, e em cada momento nós temos que saber quais os fatores que interferem naquilo que é o problema nosso de cada momento. As pessoas, mesmo muitos dos meus colegas, têm dificuldade de trabalhar com essas 3 variáveis. Então eles adoram defender uma das 3 variáveis. Então tem a turma do bio, a turma do psico e a turma do social, né? E para mim eu acho engraçado que não dá para misturar as 3 coisas. Então, fala assim, a obesidade. A obesidade ou ela é genética, né? Ou ela é relacionada com problemática individual, né? Adolescente, menina que não soube lidar com a sua sexualidade e engorda, ou ela é social, porque hoje o número de casos de obesidade está aumentando dramaticamente, como todo mundo sabe, né? Criando uma possibilidade de que a obesidade se transforme, ou esteja se transformando efetivamente numa epidemia, né? Então, afinal, é bio, psico ou social? É os 3. Né? No momento mais social, uma doença mais cultural, porque uma coisa que modifica a frequência de 15% da população para 60% da população em 30 anos é uma doença social. Nenhuma doença biológica pode quadruplicar em frequência em 30 anos. Né? Agora, depende da pessoa. Em certos casos ela é mais biológica, porque vem de uma família onde todo mundo é obeso. Então aí provavelmente não foi necessária a influência do social para que isso acontecesse.
Outras vezes são elementos psicológicos. Então, cada caso é um caso. E a turma que defende sempre a biologia, né? Então, nós somos frutos da evolução da espécie, nós somos frutos de certas características que definem a nossa maneira até corpórea de ser, e é uma posição, na minha opinião, muito limitada. Aqueles que acham que tudo é psicológico sempre são pessoas que não veem que nós também somos biológicos. Quer dizer, a depressão é um bom exemplo também, né? Depressão parece que tem a ver com o metabolismo da serotonina cerebral, quer dizer, que um componente orgânico relacionado. Mas a depressão também tem a ver com determinados momentos da vida e da época e do sofrimento que cada pessoa padece. Então a depressão é mais frequente em hora de perdas amorosas, ou perdas afetivas em geral. Existe um elemento cultural também, porque em épocas, por exemplo, em que o individualismo cresce, como vem acontecendo agora, certamente o número de pessoas que se sente muito desamparado, muito sem referência, sem núcleo familiar, etc., também pode predispor para a depressão. Então nós temos elementos culturais, elementos bioquímicos e elementos psicológicos relacionados com a depressão. Em cada caso temos que saber definir e diferenciar. E qualquer teoria geral, dizendo que isso é sempre químico, sempre psicológico, ou sempre histórico ou culturalmente condicionado, é uma visão primitiva. Não tem por que fazer essa opção. Aliás, é outra opção que não precisamos fazer. Entre esse, eu fico com os três. Não tem que escolher. Essa ideia de ter que escolher é uma ideia simplificadora da condição humana, é uma ideia empobrecedora e que, na minha opinião, atrapalha terrivelmente o entendimento da nossa condição. Inclusive, esses elementos são absolutamente essenciais para nós podermos refletir sobre a questão da felicidade. Ou seja, nós vamos ter motivos de felicidade ou de infelicidade por força das três matrizes. O homem é um ser biopsicossocial, o que significa que ele sofre influências da sociedade, da biologia e da sua mente. Por conta de uma complexa combinação destas três matrizes, cada indivíduo tem sua peculiar forma de agir, de pensar e de buscar a felicidade. Mas se tantos fatores influenciam as nossas vidas, qual seria a maneira mais segura de buscarmos a felicidade? A primeira coisa, falando de felicidade, é justamente defender a ideia de que a vida implica em sofrimentos. Ou seja, já começamos mal, né? Quando eu digo que a gente tem que se conformar com essas coisas, não significa não tomar providências para minimizá-las ou para que no futuro elas até ocorram na menor frequência possível. Mas primeiro e antes de tudo precisa aceitar. Quanto mais rápido for o processo de elaboração e digestão das adversidades, maior o tempo disponível para a pessoa ser feliz. Quanto maior o tempo gasto na digestão, inconformismo e na elaboração das frustrações e das coisas ruins da vida, menor o tempo que sobra para ser feliz. Essa cota de coisas ruins varia de pessoa para pessoa, é maior em umas do que em outras, mas estará presente em todas. Não há muito a chance da gente passar pela vida o tempo todo com tudo bonitinho em cima, sem nenhum fracasso, nenhuma derrota, nenhuma adversidade. Seria uma maravilha, mas isso não existe. Tudo que for sem fim é fonte de sofrimento. O indivíduo que tem prazer erótico em ficar conquistando mulheres novas é um infeliz. Porque, por maior que seja o número de mulheres que ele tenha conquistado, sempre faltam milhões de outras que ele ainda não conquistou. E ele sempre estará frustrado com as que ele não conquistou. E estará o dia inteiro ocupado em correr atrás dessas conquistas. Uma mão de obra danada, sem resultado, para ter relações sexuais da pior qualidade. Porque a primeira relação sexual entre o homem e a mulher, todo mundo sabe, é uma situação constrangedora, desajeitada, todo mundo nervoso, de mau jeito, não sabe bem como é que agrada, a preocupação com performance é maior ainda, e o conquistador só vive dessa primeira relação. Né? E ele é um tonto, portanto, porque ele só fica com o pior do filme. Né? Repetidamente. Faz bem para o seu ego, todo mundo sabe a importância que é depois contar para os amigos, né? Com quem saiu, né? Porque isso faz parte do pacote exibicionista. Né? Transar é o de menos, né? Contar é mais importante até do que transar. Né?
este prazer exibicionista presente em todos nós, próprio da natureza da nossa sexualidade, com o qual nós vamos ter que aprender a conviver. Ninguém vai querer se livrar da vaidade. No Eclesiastes, no Velho Testamento, está escrito claramente, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Todas as coisas são trabalhosas. O homem não o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também delas. Não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Me cuido, uso creme, gosto de andar bem perfumado. Você querer mostrar o que você tem de bom para as outras pessoas. Acho que é isso ser vaidosa. Chamar a atenção é um gosto que todas as pessoas têm. A busca de destaque tem alguns problemas. O mais grave e mais importante numa cultura como a nossa é que vicia. Vicia quer dizer, nunca o indivíduo se sente saciado. Vicia o consumismo, vicia a busca de glórias, conquistas e destaque, vicia a ambição material e de sucesso profissional ou financeiro, vicia até mesmo a beleza e o emagrecimento. A vaidade, ela tem uma origem etimológica igual à palavra vão. Vão, que quer dizer vazio. Quer dizer, então, a vaidade é uma espécie de uma bola de sabão. Né? Faz aquele show todo e depois explode e o indivíduo precisa de outra bola e outra bola e outra bola. Então, aquela bolsa cansa, precisa de uma outra bolsa. E depois uma terceira bolsa, e depois uma quarta bolsa, e é sem fim. Tudo que é sem fim não é fonte de felicidade, porque não sacia nunca. Este pacote exibicionista existe nas coisas materiais, existe no sucesso, nos intelectuais, existe nas suas citações bibliográficas e nos autores que eles já leram, e tudo que eles possam impactar e até mesmo às vezes humilhar, porque tem isso. Todo elemento ligado à vaidade humilha, agride e tem uma conotação claramente agressiva. Eu me destaco, eu mostro como eu sou mais, eu mostro como eu sou mais rico, mais lindo, mais culto, mais qualquer coisa, e todo mundo que é menos se sente diminuído, humilhado por baixo e com ódio, invejoso. Ou seja, a vaidade e a inveja caminham obrigatoriamente juntos. É um pacote que inclui forçosamente a inveja. Não há a menor possibilidade de ser de outra maneira. Amadeus conta a história do compositor Wolfgang Amadeus Mozart, através da inveja de seu maior rival, o compositor Antonio Salieri. O sentimento de inveja, que no filme é retratado como um misto de admiração e desprezo, faz Salieri se perguntar por que Deus deu tamanho talento a alguém tão vulgar quanto Mozart, enquanto ele, esforçado e devoto, estava tão aquém de tal genialidade. A vaidade é um exibicionismo. E para eu poder me exibir, eu preciso me exibir para uma plateia que me aplauda. Porque não existe exibicionismo sem plateia. Não é que é uma plateia muito diferenciada, pode ser qualquer um. Mas tem que ter um povo lá para bater palma para mim. Para eu poder ser aplaudido, eu preciso estar de acordo com o quê? Com os critérios da própria sociedade que me observa. Porque se eu fizer qualquer coisa diferente, não é? Eu não vou ser aplaudido. Então, todo indivíduo muito preocupado com a aparência e com a vaidade é muito preocupado com os outros. O que os outros vão falar? Outros com O maiúsculo, porque não é outros. Apesar de ser qualquer outro, mas outros viram um negócio importantíssimo, os outros. Você acha que as pessoas agem muitas vezes pensando no que os outros estão pensando de você, do que você está fazendo?
Sim, com certeza. Mesmo eu, às vezes, faço isso sem querer, mas acaba fazendo. Eu sou assim. Eu tô sempre fazendo alguma coisa sabendo que tem sempre alguém olhando pra mim. Acho que todo mundo tem um pouquinho de ator. Todo mundo muda alguma coisa assim pra agradar ou então, às vezes, não transparecer realmente o que você tá pensando ou sentindo. Hoje é interessante você se preocupar com a sua consciência, não com a sua reputação. Sua reputação é o que as pessoas acham que você é. E a sua consciência é o que você sabe o que você é. Todo indivíduo progride na vida vai ficando metido. Todos vão ficando iguais. Né? Quer dizer, a vaidade vai contaminando um por um. Né? E é difícil a gente conseguir manter uma certa humildade, uma certa docilidade, se lembrar de vez em quando que a gente ao pó voltará, não é? E que nós somos insignificantes do ponto de vista cósmico, e que não adianta ficar tão metido porque vamos morrer do mesmo jeito. Não é? Então, isso talvez ajude um pouquinho as pessoas a baixar a sua bola. Eu acho que seria de extrema valia hoje que isso acontecesse enquanto fosse oportuno, enquanto fosse tempo. Saber lidar com a vaidade é um modo de atingirmos a felicidade. Mas o que fazer quando se tem medo de ser feliz? Será mesmo que o ser humano vive em busca da felicidade? Enquanto pensamos estar nesta busca, podemos viver ignorando o fato de que, na realidade, temos medo de sermos felizes. A maior parte dos casais que verdadeiramente se amam, que se dão bem, que têm tudo para ficar juntos, se separam. Não é? E até hoje. Né? A grande maioria das histórias de amor de boa qualidade terminam com separação dos que se amam. Né? E regularmente, por motivos duvidosos. Quer dizer, os motivos são sempre os mesmos. Né? Um dos dois é sempre casado, são os filhos do casamento, não pode ficar longe dos filhos, mas se separam para ficar sozinho, por exemplo. Para ficar com o amado, não, mas para ficar sozinho se separam. E é tudo pretexto, porque esses obstáculos externos já foram tidos como impedimentos muito graves no passado. Não é? Já houve um tempo em que realmente o obstáculo externo era quase que definitivo. Diferenças religiosas, diferenças de idade, famílias que se opunham, o fato das pessoas serem casadas, o divórcio era realmente uma coisa difícil e muito mal visto, etc. Nada disso é verdade hoje e o número de pessoas que se separam para casar de novo com quem amam continua sendo de 2%, 3%. Exatamente o mesmo número que era quando tudo isso era proibido. E foi daí que, então, eu comecei a achar que existia dentro da cabeça das pessoas um fator contrário à felicidade sentimental ou um fator anti-amor, não é? E que eu comecei a chamar de medo da felicidade sentimental. A verdade é que na análise mais completa da cultura começa a mostrar que este medo existe não só em relação à felicidade sentimental, mas em relação a tudo. Não é? Existe, por exemplo, desde sempre um pensamento supersticioso, né? Em que todo mundo acha que isso faz parte de uma espécie de embrião religioso que existiria mesmo nos ateus. Não é nada de religioso, não é? Mas que realmente todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, quando estão muito felizes, batem na madeira, batem. Fazem figa ou tem algum tipo de amuleto que lhes proteja. É engraçado isso, né? Quer dizer, as pessoas levam a sério certos rituais. E parece mesmo, as pessoas têm muito medo da inveja. Aliás, é engraçado, são loucos para provocar a inveja, como eu falei, mas depois morrem de medo da inveja. A verdade é que o medo da inveja deriva de uma sensação que parece que quando as coisas estão indo bem para a gente, começa a ter a iminência, a sensação nossa de que parece que alguma tragédia vai acontecer. Vai começando a surgir uma ansiedade, uma tensão, um nervosismo que ninguém sabe muito bem de onde vem, que parece que alguma coisa ruim é iminente alguma tragédia. Né? E ninguém sabe por que isso. Né? E todo mundo fica com a sensação de que é um pressentimento, de que é uma intuição, de que é alguma coisa a ser levada a sério e, portanto, alguma coisa que tem que ser respeitada, porque senão a coisa horrível vai acontecer. Cada vez que existe uma conquista, as pessoas falam,
Isso aqui está bom demais. Estou morrendo de felicidade. Sempre o tal do bem vai acabar, né? Sempre a ideia de catástrofe parece que permeia e passeia em torno da alma e da cabeça das pessoas. O medo da felicidade não existe nas crianças pequenas. É uma coisa que sempre me surpreendeu. Uma criança pequena, você pode perfeitamente entupi-la de coisas que ela adora, ela não treme. Mas adulto treme. Adulto sempre treme. Criança pequena você pode levar no parquinho, do parquinho levar para a piscina, da piscina para o shopping, dar todos os brinquedos para ela, levar no McDonald's, depois comprar um monte de chocolate e levar para casa e ela ainda vai perguntar, e agora, o que nós vamos fazer? Os adultos, muito antes deste ponto, travam. Para mim está bom assim. Né? Mesmo os maiores consumistas, e as pessoas que têm mais liberdade, por exemplo, para consumir bens materiais, são as que estão infelizes em outras áreas, porque parece que tem uma contabilidade o tempo todo, que se você está infeliz em alguma coisa, você se permite mais coisas aqui. Mas pegar uma pessoa que está bem de saúde, está bem sentimentalmente, levar no shopping, começar a dar um presente, 2 presentes, 3 presentes, no 4º presente a pessoa trava e fala, chega, porque começa a ter a sensação de iminência de catástrofe. Evidentemente que nós temos que arrumar um jeito de explicar isso de uma forma razoavelmente universal, posto que o fenômeno é universal. E existe na humanidade, direta ou indiretamente, desde o Egito Antigo, há 5.000 anos. Né? Os amuletos sempre existiram, rituais de proteção sempre existiram. O medo do olho gordo tem 5.000 anos. Né? O olho gordo. A inveja, portanto. A superstição é tão antiga quanto o homem. Como os árabes ainda fazem hoje em dia, os egípcios usavam objetos e símbolos como forma de se proteger contra perigos sobrenaturais. Muitos destes amuletos tinham a forma de um olho e serviam para espantar a inveja, o ciúme, a cobiça, enfim, tudo aquilo que os antigos sumérios já chamavam de olho mau, o nosso olho gordo. Parece que sempre que a gente está chegando perto da harmonia, em qualquer outro momento da vida adulta, chegando perto da harmonia porque encontrou a felicidade sentimental, um parceiro amoroso adequado, chegando perto da harmonia porque conseguiu realizar o seu sonho, entrar no vestibular, ter a carreira que queria, comprar o carro novo, né? O primeiro carro e o carro novo. Comprar um carro novo é um dos grandes problemas de um ser humano, porque a sensação que vem é clara, esse negócio vai bater. E não só porque a gente não tem domínio sobre aquele carro, porque é um carro novo. Porque se for de outra pessoa, não tem essa sensação. É mesmo aquilo. Meu carro novo, eu não tá bom demais aqui, vamos dar uma batidinha, né? Tá? Uma raspadinha pequena, que seja na coluna do prédio, não, só para tirar aquela aura de novo. Pronto. Aí o carro já fica velho, a gente fica triste, deprimido porque o carro não é mais novo, e aí nunca mais bate o carro. Essas conquistas materiais, profissionais, intelectuais, sociais e, sem falar das sentimentais, todas elas ativam essa sensação de medo. Não é? E quando o medo está muito ativado, sem que a gente perceba, a gente sozinho gera fenômeno destrutivo. Então, o medo da felicidade é responsável pelo mecanismo autodestrutivo. O medo da felicidade, ou não suportando a felicidade do carro novo, me leva a um equívoco qualquer que conduz a bater o carro. Que me leva a bater o carro. Não é? Então, o objetivo é sempre esse. Eu sozinho estrago uma parte da minha felicidade, porque eu, ao estragar uma parte da minha felicidade, parece que garanto o principal. Né? Então, eu garanto o carro se eu estragar só o paralama do carro. Né? Eu garanto a saúde, né? Se eu ficar sempre um pouco hipocondríaco. O hipocondríaco é um indivíduo que estraga a sua saúde, provavelmente por medo da doença. Mas ele estraga sozinho a saúde. E é gozado porque o hipocondríaco, por exemplo, quando fica doente de verdade, a hipocondria desaparece imediatamente. O indivíduo está com
para ter um infarto o tempo todo. Ele quebra a perna, o coração dele fica ótimo. Porque ele precisa de uma coisa ruim. Tendo aquela coisa ruim, ele libera a fabricação de outra coisa. Né? Então, às vezes, as pessoas... É uma das coisas que eu mais presto atenção. Quando o indivíduo vem se queixando de hipocondria, por exemplo, meus colegas muitas vezes ficam atrás de quais são os problemas que estão por trás da hipocondria. E eu sempre vou atrás justamente das coisas boas. O que está acontecendo de bom com você para você começar a inventar isso? Não tem cura para o medo da felicidade. É uma coisa um pouco desagradável falar isso, mas não é grave também. A gente, na realidade, consegue muito avanço em todos os assuntos relacionados com medo através de uma estratégia ou de umas técnicas que hoje se chamam cognitivo-comportamentais, que são, primeiro, entendimento do mecanismo. Ajuda terrivelmente a gente compreender que existe o mecanismo do medo da felicidade. Quer dizer, quando as coisas estão muito boas, tem que saber que a gente vai ficar nervoso. Não é? Muitas vezes já me perguntaram, o que você faz quando está tudo bom, quando está tudo certo para você? Eu vou para casa, tomo um Valium e vou dormir. Porque antes de fazer bobagem. Então a consciência ajuda. Né? Depois a gente tem que saber que todo medo pode ser vencido, ou pode ser pelo menos melhorado, através da montagem de uma estratégia de enfrentamento. Ou seja, se o medo existe, né, eu monto uma estratégia, quer dizer, medo de falar em público. Eu vou, então, montar toda uma sequência de processos ou de procedimentos nos quais eu vou conseguir melhorar ou diminuir progressivamente este medo, a ponto de conseguir um certo domínio sobre a situação. O medo de ter um carro bonito. Né? Eu monto um esquema lá, se eu decidir que eu vou enfrentar este medo, eu arrumo um jeito de ter o carro bonito, deixo ele não sei quanto tempo parado na garagem só olhando para ele, até eu e ele nos acostumarmos um com o outro, entendeu? Até a gente se familiarizar melhor, sem sair metido a besta dirigindo que nem um louco, porque vou bater. Né? Então, respeito pela diversidade, pela dificuldade, a gente vai avançando, vai conquistando o espaço e tem que compreender o seguinte, se eu perder o medo do carro, não ganhei nada ainda a respeito da casa. Isso é que eu digo que não tem cura. A gente consegue avanços focais, um por um. Eu consigo perder o medo do carro, mas qualquer outra nova conquista, o medo vai aparecer de novo, eu vou ter que enfrentar de novo essa nova conquista. Na questão do amor, é a mesma coisa. O indivíduo que tem este medo da felicidade no amor, e medo do amor, se fugir, não conseguiu avançar coisa nenhuma. Se ele disser para si mesmo, eu vou enfrentar este medo, ou seja, esta é a mulher que eu gosto, eu vou ficar com ela. Morrendo de medo, mas vou. Morrendo de medo. Tem que saber que é morrendo de medo. Não é que o medo vai embora. Primeiro tem que ir embora o medo para depois ficar junto. Não é assim. Tem que ir com medo e tudo. E sabe como é que a gente tem que fazer isso? É mais ou menos que nem entrar numa banheira de água pelando. Né? Então a gente vai, bota um pezinho, né? Fica lá um pouquinho, tira o pé, bota de novo, acostuma aquele pé, bota o outro pé. Né? Então, por exemplo, muitas histórias de amor vão bem, dessas aí, quando tem distância geográfica. Porque então o casal se encontra, fica junto, fim de semana, aquela coisa, né, sufocante mesmo, fica como se fosse uma coisa apertada aqui, porque chega uma hora que não dá mais para aguentar. Aí se afastam, aí dá um refresco, dá um alívio, né? 2 dias depois, 3 dias depois, já dá aquela bruta saudade de novo, aí pode encontrar mais um pouquinho, bota os outro pé, e assim a gente vai avançando passo por passo até finalmente conseguir constituir a relação plena, não é? Sem fugir, se a gente acha que vale a pena. Além de tudo, a gente tem que saber que vai ter inimigo, quer dizer, que o medo da felicidade vai trazer sabotagens. Uma das sabotagens que acontecem nessas circunstâncias é a gente maximizar, quer dizer, aumentar a importância de alguns pequenos defeitos do outro.
não é? Então a gente começa a achar que aquela pessoa tem uma mão muito feia. Não é? Com aquela mão não vai dar para fazer negócio. Ou que a voz não é exatamente o teu timbre que a gente gostaria. Enfim, quanto mais irrelevante for o motivo do bode, maior a garantia de que é falso. Ou seja, de que, na verdade, nós estamos caçando pretexto para poder cair fora. Né? Porque quando tem motivo relevante mesmo, não precisa caçar, né, com lupa desse jeito. Mas isso faz parte da estratégia de cair fora. Sempre arrumar defeitos irrelevantes, né, e assim, implicar com certas coisas. Com isso aí não vai dar. Né? E faz parte. Quanto mais ciência e consciência a gente tem disso, mais a gente enfrenta, mais a gente vai atrás e finalmente consegue ultrapassar isso. Agora, o casal feliz no amor, quando depois conseguir ter mais alguma conquista, evidentemente vai morrer de medo tudo de novo. Um dos jeitos, uma das coisas que acontece nos casais muito felizes, também, depois que já estão juntos, é arrumar umas brigas por besteira. Então, a encrenca com bobagem também faz parte do mecanismo destrutivo. Quer dizer, a gente paga um pedágio, sabe como é? Que nem promessa para o santo. A gente estraga um pedacinho da felicidade para garantir o principal. Né? Essa negociação com os deuses a gente faz o tempo todo, né? E faz parte das estratégias que a gente tem de tentar conseguir se equilibrar num patamar de máxima felicidade possível. Diminuir a vaidade, enfrentar o medo, aceitar a sabotagem. O que acontece quando conseguimos equilibrar todas estas equações dos nossos medos? Será que assim, enfim, nos aproximaremos da felicidade? Aceitar o medo que às vezes temos da felicidade, nos preocupar menos com o que os outros estão pensando sobre nós, afastar a vaidade dos nossos ideais. Seriam então esses os passos que nos guiariam no longo caminho em direção à felicidade? Quando a gente consegue essas conquistas todas, a gente consegue fazer muito, muito bem a autoestima da gente. A autoestima é o juízo que eu faço de mim. A autoestima não depende dos outros. A vaidade depende dos outros, o que os outros acham de mim. A autoestima é o que eu acho de mim. Quanto maior a autoestima, maior a capacidade de domesticar a vaidade. Quanto menor a autoestima, mais escravo dos outros, da sociedade e da vaidade estamos nós. E, portanto, na realidade, a psicologia tem este serviço de utilidade pública que tem que ser prestado, que é ajudar as pessoas a construir uma boa autoestima. Porque pessoas com boa autoestima perdem a dependência tão forte do social e recuperam para o domínio da psicologia, né, nesse ser humano que é biológico, psicológico e social, trazem de volta para o domínio da psicologia um pedaço relevante da sua condição. Ou seja, fazem com que eu volte a ser senhor de mim mesmo e não escravo de um meio social e principalmente escravo de um meio social doente. Quanto maior a autoestima, menor a vaidade, e este deve ser o objetivo de qualquer pessoa que queira ser feliz.